Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Jornal espanhol manda a real sobre a estreia de Filipe Luís no Flamengo. Flamengo chega a acordo e vai pagar multa milionária a Tite. Gasômetro é da nação, o prefeito do Rio entrega a chave do terreno para a construção do estádio do Flamengo. Internacional e Flamengo, jogo atrasado do Brasileirão, ganha data e hora para acontecer. Internacional e Flamengo, jogo atrasado do Brasileiro, ganha data e hora para acontecer. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. O jornal AS da Espanha comentou a estreia do Filipe Luís ontem. A publicação está empolgada com esse começo do medalhão em sua nova função no Flamengo. Aspas, sua estreia não poderia ter sido melhor, com a vitória por 1-0 graças ao gol de Alex Sandro. O brasileiro deixou sua marca com várias mudanças significativas e a grande surpresa foi a volta do Gabriel Barbosa, o Gabigol, destacou lá o jornal. Aspas, o tempo vai dizer se o Filipe Luís é bom treinador. Até o momento, seus primeiros passos se agigantaram com 2 promoções em menos de um ano. Fecha aspas, acrescentou lá o jornalista Simão Escudeiro. Depois da vitória no Maracanã e sem o Tite, grande parte da torcida rubro-negra volta a acreditar que 2024 não está totalmente perdido. Antes do jogo de volta contra o Corinthians, no dia 20, o Flamengo tem partidas diante do Bahia, fora de casa, e o Fluminense aqui no Maracanã. O clássico será 3 dias depois de um novo jogo pela Copa Betano do Brasil. Mostrando um futebol ofensivo e não dando espaços para o rival, o Flamengo saiu com uma importante vitória. Apesar do placar ter sido somente 1-0, os torcedores se mostraram bastante contentes com o que viram. Nas redes sociais, a nação rubro-negra acabou aprovando o que foi visto dentro de campo. Eles rasgaram elogios ao seu grande ídolo na estreia e esperam que o desempenho do time continue até o final da atual temporada. Dentre os principais pontos positivos abordados pela nação está o desempenho ofensivo da equipe. A postura de pressionar o adversário em seu próprio campo acabou trazendo lembranças do time de 2019, que venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Filipinho chegou a ser comparado com o Jorge Jesus, técnico que influenciou a sua metodologia de trabalho. Assim como o antigo lateral esquerdo, o português também é um dos grandes ídolos da história do Mengão. O técnico Tite tinha contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, porém o clube, graças a Deus, decidiu demitir o treinador no último domingo. Desse modo, ele já assinou a sua rescisão contratual com uma multa de 4,8 milhões de reais. Além do Tite, todos os membros da sua comissão técnica também já assinaram o fim do vínculo. Após o desligamento, o Tite tem até o dia 10 de outubro para receber a multa rescisória milionária do Flamengo. Com mais esses valores pagos ao Tite, o clube chega na casa de mais de 50 milhões de reais gastos com demissões de técnicos na era Landim. Ao todo, os custos aconteceram nos desligamentos do Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza e Vitor Pereira. O Filipe Luís, na sua primeira entrevista coletiva como técnico oficial do Flamengo, comentou que pediu aos jogadores para pressionarem bastante o seu rival. O que eu peço aos meus jogadores, eu sei que não é fácil. Pressionar 90 minutos não é mole e eu quero tentar, porque eu sei que dá, porque eu já fiz isso. Os problemas físicos vão acabar acontecendo, mas é um risco que eu quero correr. Sou privilegiado de ter um elenco desse nas mãos, disse lá o Filipe. A ideia dele é clara, deixar o Flamengo ainda mais ofensivo, visto que tem jogadores de qualidade. No entanto, logo depois do jogo contra o Bahia, o Flamengo tem um tempo de descanso, porque os campeonatos nacionais
param por conta da data FIFA, que está programada entre os dias 6 e 15 de outubro. E por isso o Felipe Luiz vai ter momentos importantes para implementar as suas ideias de jogo no elenco do Flamengo durante os jogos das seleções. Lembrando que ele não vai poder contar com Gerson, Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, que estarão servindo as suas seleções nacionais nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A CBF definiu a data, horário e local do jogo atrasado entre Flamengo e Internacional, válido pela 17ª rodada do Brasileiro. A partida vai acontecer no dia 30 de outubro, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Beira-Rio. A partida, que era prevista para julho, foi adiada por conta da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Na ocasião, fortes chuvas assolaram a região, impossibilitando a realização de qualquer evento. O Brasileirão, inclusive, paralisou por algumas rodadas, a fim de que as equipes gaúchas pudessem se recuperar minimamente antes de voltarem a campo. A informação é do portal Mundo Rubro-Negro. Atualmente, o Flamengo e o Internacional disputaram 27 partidas pelo Brasileiro, uma a menos que os demais concorrentes ao título. O Mengão ocupa a 4ª colocação com 48 pontos, a 9 de distância do líder Botafogo. Por outro lado, o Internacional está em boa fase, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe colorada está na 7ª posição com 45 pontos. Já eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o time do Rio Grande do Sul possui apenas o Brasileirão como chance de título de 2024. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Dia histórico para o Flamengo. Nessa quinta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, concedeu a chave do terreno do gasômetro ao time rubro-negro, onde será construído o estádio do mais querido. Assim, logo depois do evento, o político comentou sobre o assunto e enviou um recado para a nação rubro-negra. O Flamengo, a partir de hoje, tem a posse do terreno. Claro que será necessário tomar algumas medidas legais e enviar um projeto para a Câmara dos Deputados, mas os entendimentos foram feitos. O Flamengo passa a ter a posse do local, iniciou Eduardo Paes. Eu não poderei ir lá para entregar por motivos de legislação eleitoral, mas estarei muito bem representado pelo deputado federal Pedro Paulo e por Guilherme Schleider, que é meu secretário dos esportes. Pessoas que me cobraram com muita insistência para que isso acontecesse. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vai receber a chave do terreno a partir de hoje. O terreno do gasômetro é da nação rubro-negra, concluiu lá o prefeito do Rio de Janeiro. O Flamengo deu mais um passo importante para a construção do novo estádio, que está previsto para ser inaugurado em dezembro de 2029. E desse modo, o Mengão vai realizar um evento para comemorar esse momento. Enquanto a diretoria avança nos bastidores para os próximos passos do nosso estádio, o elenco do Flamengo segue focado e viaja até Salvador para encarar o Bahia no sábado, em jogo que vai acontecer às 19 horas, horário de Brasília, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da cerimônia inicial, as partes envolvidas foram até o terreno do gasômetro para celebrar o feito. Além dos jornalistas, torcedores rubro-negros também participaram da cerimônia. Por fim, terminados os discursos dos dirigentes do Flamengo, foi celebrado um momento único para a história do clube. Antes de mais nada, sem qualquer tipo de burocracia a ser resolvida, o Flamengo é o novo dono do espaço para a construção da sua casa própria. Tomada a posse do terreno do gasômetro, a expectativa é de que o estádio fique pronto até 15 de novembro de 2029, data que vai marcar o aniversário do clube de 127 anos. Vale destacar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia por videoconferência e disse: "Ontem eu assisti ao jogo do Flamengo na cama com a minha mulher, que estava muito mais feliz do que eu, porque o Flamengo venceu por 1-0, jogando muito bem.
Aliás, eu gostaria de dizer à torcida do Flamengo que ontem foi confirmada a tese de que, quando o jogador gosta do técnico, ele corre mais que quando não gosta. Acredito que ontem o Felipe Luiz demonstrou uma grande afinidade. O que eu vi do Flamengo jogar fazia muito tempo que não acontecia. O time não corria com tanta alegria como fez ontem. Eu só não desejo mais sorte ao Flamengo no futebol, porque ele vai ter que enfrentar o Corinthians novamente. É muito importante que o Flamengo tenha um estádio de futebol e eu quero aqui parabenizar o clube. Mas, sobretudo, apesar do Eduardo Paes ser vascaíno, ele tem se comportado de maneira extraordinária em relação ao estádio do Flamengo. Às vezes, ele me engana e eu chego a pensar que ele é rubro-negro, concluiu lá o presidente. Ele ainda destacou que a construção do estádio é algo muito importante para o Brasil. Já o presidente Rodolfo Landim informou que ainda existem algumas questões burocráticas a serem resolvidas antes do início das obras. O prazo estipulado para essa fase é de até 2 anos. Vamos demolir primeiro a construção presente no terreno e fazer um projeto base. Depois, em paralelo, vamos desenvolver o projeto executivo e a implementação de tudo. Essa fase de licenciamento deve durar um pouco menos de 2 anos. E depois teremos o período de construção do estádio, explicou lá o presidente Rodolfo Landim. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Geraldo Bairral, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, amigo Geraldo, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse aqui. Valeu, Geraldo, parabéns, tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!